O silêncio dentro da loja foi instantâneo. Você está demitida. Voz do gerente ecoou pelo salão como se tivesse quebrado algo no ar. Algumas pessoas pararam de mexer nos computadores. Outras levantaram lentamente a cabeça. O barulho das teclas cessou. Até a máquina de café no canto parecia ter ficado mais barulhenta naquele momento. Ana ficou parada por um segundo. Ela pensou que tinha ouvido errado. Desculpa. O quê? Perguntou, com a voz baixa. O gerente cruzou os braços, olhando para ela com impaciência. Você ouviu? A empresa não pode mais continuar com essa situação. Alguns colegas desviaram o olhar. Outros observavam em silêncio. Mas ninguém disse nada ao lado de Ana. Sentado em uma pequena cadeira perto da mesa dela, estava Lucas. Seu filho, ele segurava um carrinho pequeno nas mãos. Era o brinquedo que sempre levava quando precisava acompanhar a mãe no trabalho. Lucas tinha apenas 7 anos e uma deficiência que dificultava seus movimentos. Mesmo assim, ele estava sempre ali, quieto, tentando não incomodar ninguém. Quando ouviu o tom da conversa, ele levantou os olhos lentamente. Olhou para o gerente. Depois olhou para a mãe. Seu olhar era confuso, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo, mamãe. A gente vai embora? Perguntou ele, baixinho. A pergunta atravessou o ambiente como uma lâmina. Ana sentiu o rosto esquentar. A vergonha, o choque e uma indignação silenciosa que parecia crescer dentro dela. Ela respirou fundo, tentando manter a postura. Mas naquele momento, todos na sala estavam olhando. O gerente apenas apontou para a porta. Você tem 10 minutos para pegar suas coisas. Lucas continuava olhando para a mãe, esperando uma resposta. Ana tentou sorrir para ele, mas seus olhos estavam brilhando. Ela ainda não sabia o que faria. E naquele momento, parecia que o mundo tinha simplesmente virado contra ela. Mas o que ninguém naquele escritório imaginava era que aquela decisão, tomada com tanta frieza, estava prestes a desencadear algo que mudaria completamente a vida de todos ali, porque algumas histórias parecem pequenas à primeira vista, até revelarem uma força que quase ninguém é capaz de enxergar. Antes daquele dia, quase ninguém naquele escritório realmente conhecia a história de Ana. Para muitos ali, ela era apenas mais uma funcionária. Chegava cedo, trabalhava em silêncio, saía no horário, nunca reclamava. Mas a verdade era que a rotina dela começava muito antes de qualquer pessoa naquele lugar abrir os olhos. Todos os dias, às 5 da manhã, o despertador tocava em um pequeno apartamento simples na periferia da cidade. Ana levantava devagar para não acordar. Lucas, de repente, o primeiro som que preenchia a casa era o da chaleira no fogão. Enquanto a água esquentava, ela preparava tudo em silêncio. O café, o pão e os remédios que o filho precisava tomar todas as manhãs. Lucas tinha uma condição que limitava seus movimentos e exigia cuidados constantes. Algumas tarefas simples para outras crianças. Para ele, eram verdadeiros desafios. Mas Ana nunca tratou aquilo como um peso. Ela tratava como missão. Quando o relógio marcava 5:30, ela se aproximava do quarto. Bom dia, campeão, dizia baixinho. Lucas abria os olhos devagar. E sempre sorria. Era um sorriso puro, daqueles que parecem iluminar o ambiente inteiro. Ana o ajudava a sentar na cama, colocava as mãos dele sobre os ombros e dizia: vamos lá, um passo de cada vez. Era assim que tudo funcionava na vida deles, um passo de cada vez. Ela ajudava Lucas a se vestir, preparava o café dele, arrumava a mochila com os cadernos da escola e os brinquedos que ele gostava de levar, porque Lucas tinha algo especial. Mesmo enfrentando tantas limitações físicas, ele era uma criança cheia de curiosidade. Gostava de desenhar, gostava de histórias e, principalmente, gostava de ficar perto da mãe depois do café. Ana o levava até a escola antes de seguir para o trabalho. Era um trajeto longo, 2 ônibus, quase 1h30, todos os dias. Mas ela nunca reclamava. No trabalho, Ana
era conhecida por uma coisa: responsabilidade. Nunca chegava atrasada, nunca deixava tarefas incompletas. Se alguém precisava de ajuda, ela ajudava. Se alguém estava sobrecarregado, ela tentava dividir o trabalho. Mas poucos sabiam que, muitas vezes, enquanto digitava relatórios no computador, a mente dela estava preocupada, pensando se Lucas estava bem, se ele tinha conseguido acompanhar a aula, se tinha conseguido se locomover sem dificuldade, ou se alguém tinha feito algum comentário cruel. Porque o mundo nem sempre é gentil com quem é diferente. Mesmo assim, Ana seguia em frente, dia após dia, sem reclamar, sem pedir nada. Tudo o que ela queria era simples: trabalhar, cuidar do filho, dar a ele uma vida digna. Mas havia dias em que as coisas não saíam como planejado. Algumas vezes, Lucas precisava sair mais cedo da escola. Outras vezes precisava ir ao médico e nesses dias, Ana fazia o que qualquer mãe faria. Ela priorizava o filho, mesmo que isso significasse correr contra o tempo. Mesmo que significasse chegar ao trabalho com o coração apertado. Mesmo que significasse ouvir olhares silenciosos de julgamento. Porque para Ana existia apenas uma certeza: Lucas era a razão de tudo. Era por ele que ela acordava antes do sol, era por ele que enfrentava ônibus lotados. Era por ele que suportava o cansaço, o medo e as dificuldades. E talvez por isso, quando o gerente disse aquelas palavras frias naquele escritório, não foi apenas um emprego que pareceu desmoronar. Foi todo o equilíbrio frágil que Ana lutava tanto para manter. O que ninguém ali sabia era que aquela demissão não atingia apenas uma funcionária. Ela atingia uma mãe que já carregava o peso de 2 vidas nas costas. E, infelizmente, algumas pessoas, naquele lugar, estavam prestes a mostrar o pior lado possível da situação. Ana ainda estava parada diante da mesa quando começou a juntar suas coisas. O escritório parecia diferente agora, mais frio, mais silencioso. Ela abriu a gaveta lentamente e começou a colocar alguns objetos dentro da bolsa. Um caderno, uma caneta azul que Lucas tinha escolhido para ela, e uma pequena foto dos dois que ficava ao lado do computador. Lucas continuava sentado na pequena cadeira ao lado, observando tudo. Ele não entendia completamente o que estava acontecendo, mas conseguia sentir que algo estava errado. Crianças percebem essas coisas, enquanto Ana organizava seus pertences. Algumas pessoas cochichavam do outro lado da sala. Eu sabia que isso ia acontecer uma hora, murmurou um funcionário. Ela vive trazendo o menino aqui, respondeu outro. As palavras eram baixas, mas ainda assim cortavam como lâminas. Ana fingiu não ouvir. Ela já tinha aprendido que às vezes o silêncio era a única forma de continuar em pé. Mas nem todos ali estavam dispostos a ser discretos. Perto da mesa do gerente, uma mulher cruzou os braços e falou em um tom alto o suficiente para todos ouvirem. Olha, sendo sincera, isso já estava demorando. Algumas pessoas olharam para ela, desconfortáveis, mas ela continuou. Empresa não é creche. O comentário caiu pesado no ambiente. Ana parou por um segundo. Seu corpo ficou imóvel. Lucas levantou o rosto devagar. Ele olhou para a mulher. Depois olhou para a mãe. Mamãe, eu fiz algo errado? Perguntou ele, com a voz pequena. A pergunta fez algo dentro de Ana, apertar com força. Ela rapidamente se ajoelhou ao lado dele. Não, meu amor, você não fez nada errado. Mas antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, a mesma mulher voltou a falar. O problema é exatamente esse. Todo mundo aqui tem problemas, mas ninguém traz para o trabalho. Alguns funcionários abaixaram a cabeça, outros fingiram continuar trabalhando. O gerente observava a cena em silêncio, sem interferir, sem dizer uma palavra. Lucas segurava o carrinho nas mãos, com mais força agora. Seus dedos pequenos estavam tensos. Eu tentei ficar quietinho, ele disse, olhando para a mãe.
Eu prometi que não ia atrapalhar. A voz dele estava tremendo. Ana sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas respirou fundo. Ela precisava ser forte, principalmente naquele momento. Você não atrapalha ninguém menos, disse ela, segurando o rosto dele com carinho. Mas a mulher voltou a falar, agora com um sorriso irônico. Não atrapalha. Sério. Ela apontou discretamente para Lucasola para ele. Isso aqui é um ambiente profissional. O silêncio que se seguiu foi pesado. Algumas pessoas agora estavam claramente incomodadas. Aquilo tinha passado de um simples comentário. Era humilhação pública. Lucas abaixou o olhar. Carrinho caiu lentamente das mãos dele e bateu no chão com um pequeno barulho de plástico. Ana sentiu algo mudar dentro dela naquele instante. Até então, ela tinha aceitado a demissão. Aceitado o silêncio das pessoas. Aceitado a injustiça. Mas ouvir alguém falar daquela forma com o filho era diferente, muito diferente. Ela se levantou devagar. Seus olhos agora estavam firmes. Meu filho não é um problema. Menos, disse ela. Olhando diretamente para a mulher, a sala inteira ficou em silêncio. Mas a mulher apenas deu de ombros. Talvez não para você. Então olhou para o gerente, mas para a empresa. A frase ficou pairando no ar. E naquele momento, muitos ali sentiram algo crescer dentro do peito. Uma revolta silenciosa, porque, mesmo em um lugar cheio de adultos, parecia que apenas uma criança estava sendo tratada com dignidade. E o pior de tudo era que aquela situação ainda estava longe de terminar. Na verdade, o momento mais humilhante daquela manhã ainda estava prestes a acontecer. Silêncio dentro do escritório ficou pesado. Ana ainda estava de pé, ao lado do filho. Lucas permanecia olhando para o chão, tentando pegar o carrinho que havia caído, mas seus movimentos eram lentos, difíceis. Seus dedos pequenos tremiam um pouco enquanto ele tentava alcançar o brinquedo. Ana se abaixou rapidamente e pegou o carrinho antes dele. Ela o colocou novamente nas mãos do filho. Está tudo bem, sussurrou para ele, mas o ambiente ao redor parecia cada vez mais desconfortável. Algumas pessoas agora observavam a cena abertamente. O gerente respirou fundo e olhou para o relógio no pulso. Ana, você já perdeu tempo suficiente, disse ele, com um tom frio. Pegue suas coisas e saia. Forma como ele disse, aquilo foi seca, impessoal. Como se estivesse resolvendo um problema administrativo qualquer. Lucas levantou os olhos novamente. Ele olhou para a mãe. Depois para o gerente. A gente fez alguma coisa errada? Perguntou ele, com a voz inocente. Ninguém respondeu. O gerente apenas virou o rosto para o computador, como se a conversa já tivesse terminado. Mas a mulher que havia feito os comentários antes não perdeu a oportunidade. Ela soltou um pequeno riso de desprezo. Crianças deveriam estar na escola, não no trabalho da mãe. Alguns funcionários trocaram olhares. A situação já estava ficando cruel demais. Ana sentiu o peito apertar, mas ela não queria discutir. Tudo o que queria era sair dali com dignidade. Ela colocou alguns documentos na bolsa, guardou a foto que ficava sobre a mesa e pegou o casaco. Lucas observava cada movimento dela. Mamãe, a gente vai voltar amanhã? Perguntou ele. A pergunta foi como um golpe, silencioso. Ana parou por um segundo. Seu corpo ficou imóvel. Ela não sabia o que responder, porque a verdade era simples. Eles não voltariam. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, a mulher voltou a falar. Acho melhor explicar para ele logo. Ela apoiou os braços na mesa e continuou, em tom alto, vocês não trabalham mais aqui. Algumas pessoas agora estavam claramente desconfortáveis. Um funcionário mais jovem chegou a abrir a boca, como se fosse dizer algo, mas acabou ficando em silêncio. Lucas olhou para a mulher. Depois olhou para a mãe. Seus olhos estavam cheios de dúvida. Isso quer dizer que a gente não pode mais vir aqui? Perguntou ele. Ana respirou fundo. Ela se ajoelhou diante do filho novamente. Segurou as mãos dele com cuidado. A gente vai encontrar outro lugar. Campeão, disse ela.
Mas naquele momento, Lucas percebeu algo. Algo que nenhuma criança gosta de perceber. Os olhos da mãe estavam brilhando. Ela estava tentando ser forte, mas estava machucada. Lucas segurou a mão dela com mais força. Eu posso tentar ficar mais quieto, disse ele. Eu prometo. A frase saiu tão sincera que algumas pessoas no escritório abaixaram a cabeça. Mas a mulher apenas deu de ombros novamente. Não é assim que funciona no mundo real. O comentário ecoou pelo ambiente. Lucas ficou em silêncio. Ele apertou o carrinho contra o peito. E então fez algo que partiu o coração de quem estava olhando. Ele virou para a mãe e falou bem baixinho. Desculpa, mamãe. Aquelas duas palavras pareceram congelar o ar do escritório. Ana sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Ela abraçou o filho com força, porque naquele momento ele estava pedindo desculpa por algo que nunca deveria ter sido culpa dele. Mas a situação ainda não tinha chegado ao limite. Na verdade, algo estava acontecendo no fundo do escritório, algo que quase ninguém tinha percebido. Uma pessoa que tinha assistido toda aquela cena, em silêncio, estava prestes a mudar completamente o rumo daquela história. Ana ainda estava ajoelhada no chão, abraçando Lucas. O pequeno carrinho de brinquedo estava preso entre eles. O escritório inteiro parecia ter parado. Ninguém digitava, ninguém conversava. O único som que se ouvia era o ar-condicionado e a respiração contida de algumas pessoas que assistiam à cena. Lucas ainda estava encostado no ombro da mãe. Desculpa, mamãe. Ele repetiu baixinho. Ana fechou os olhos por um instante. Aquilo doeu mais do que qualquer palavra que tinha ouvido naquela manhã, porque Lucas realmente acreditava que a culpa era dele. Ela segurou o rosto do filho com delicadeza. Você não tem culpa de nada. Ouviu bem? Disse ela. Lucas olhou para ela, mas parecia confuso para uma criança. Era difícil entender por que estavam sendo mandados embora. Ele sempre tinha tentado fazer tudo certo. Sempre ficava quieto. Sempre esperava pacientemente enquanto a mãe trabalhava. Sempre tentava não incomodar ninguém. Eu tentei ficar quietinho. Disse ele novamente. Eu fiquei ali na cadeira. Eu não falei com ninguém. Ana sentiu o coração apertar com força. Ela abraçou o filho outra vez. Eu sei, meu amor. Eu sei. Algumas pessoas no escritório agora estavam claramente emocionadas. Uma funcionária no fundo da sala enxugou discretamente os olhos. Outro homem balançou a cabeça em silêncio, como se aquilo fosse difícil de assistir. Mas o gerente continuava sentado na mesa, frio, imóvel, como se estivesse esperando apenas que aquela situação terminasse logo. Ana respirou fundo. Ela precisava se levantar, precisava sair dali, mas naquele momento uma realidade começou a pesar sobre ela. O trabalho era o que mantinha tudo: o aluguel, a comida, as consultas médicas de Lucas, as terapias que ele precisava fazer para continuar evoluindo. Sem aquele emprego, tudo ficava incerto, e isso começou a aparecer em seu rosto. Lucas percebeu. Mesmo sendo pequeno, ele sempre conseguia sentir quando a mãe estava triste. Ele levantou a mão devagar e tocou o rosto dela. Mamãe, você está chorando. Ana tentou limpar as lágrimas rapidamente. Não, está tudo bem. Mas Lucas não parecia convencido. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, pensando. Então falou algo que fez várias pessoas prenderem a respiração. A gente pode morar na minha escola? A pergunta foi tão inocente que parecia impossível de ouvir sem sentir algo no peito. Ana olhou para ele, surpresa. Por que você está dizendo isso? Lucas deu de ombros. Por quê? Se você não tiver trabalho, talvez a gente não tenha casa. O escritório inteiro ficou em silêncio absoluto. Era o tipo de pensamento que nenhuma criança deveria precisar ter. Ana sentiu as lágrimas voltarem com mais força. Ela abraçou Lucas novamente. Dessa vez com ainda mais intensidade. Ei, olá para mim, disse ela, tentando manter a voz firme. Lucas levantou o olhar. Nós vamos ficar bem, eu prometo. Ele ficou olhando para ela, como se estivesse tentando acreditar. Mas ainda havia dúvida em seus olhos. Mesmo sem trabalho? Ana respirou fundo. Aquela pergunta parecia pesada demais para uma criança de 7 anos.
Ela não tinha todas as respostas naquele momento. Mas sabia de uma coisa: ela nunca desistiria do filho. Nunca. Mesmo sem trabalho, respondeu ela. Lucas ficou em silêncio. Então abriu um pequeno sorriso. Não era um sorriso grande, mas era cheio de confiança. Porque para ele, se a mãe dizia que ficariam bem, então provavelmente ficariam. Mas enquanto aquele abraço acontecia, no meio do escritório, algo importante estava acontecendo alguns metros atrás deles. Alguém tinha assistido cada segundo daquela cena sem interromper, sem falar nada. Mas agora, essa pessoa estava pegando o celular lentamente. É aqui. Seria o começo de algo que ninguém naquele escritório estava preparado para enfrentar. Enquanto Ana ainda abraçava Lucas no meio do escritório, tentando reunir forças para sair dali, poucas pessoas perceberam que algo diferente estava acontecendo no fundo da sala. Perto da porta de vidro que dava acesso ao corredor, um homem permanecia sentado em silêncio. Ele tinha chegado poucos minutos antes. Ninguém realmente tinha prestado atenção nele. Usava uma camisa simples, sem gravata, e estava sentado em uma das cadeiras destinadas a visitantes. À primeira vista, parecia apenas alguém aguardando uma reunião. Mas, desde o momento em que Ana foi demitida, ele não tinha desviado o olhar da cena. Ele tinha visto tudo. Cada palavra, cada comentário cruel, cada olhar de desprezo. E principalmente, ele tinha visto Lucas pedir desculpa para a própria mãe. Quando isso aconteceu, algo mudou na expressão dele. Seus olhos ficaram mais sérios, mais atentos, sem chamar atenção. Ele pegou o celular no bolso, segurou o aparelho discretamente e começou a gravar. Não para expor ninguém naquele momento, mas para registrar exatamente o que estava acontecendo. Porque às vezes a verdade precisa de provas quanto isso. No centro do escritório, Ana finalmente se levantava. Ela segurava a bolsa com uma mão e a pequena mochila de Lucas com a outra. O menino estava ao lado dela, segurando o carrinho de brinquedo com mais força do que antes. "Vamos, campeão", disse ela, tentando manter a voz firme. Lucas assentiu. Mas antes que eles pudessem dar o primeiro passo em direção à porta, a mulher que havia feito os comentários voltou a falar. "Ainda estão aqui?" O tom era impaciente. "Achei que já tinham ido." Alguns funcionários agora pareciam claramente desconfortáveis, mas ninguém tinha coragem de confrontá-la. Homem sentado no fundo da sala observava tudo em silêncio. Seu celular continuava gravando. O gerente então levantou os olhos do computador e falou: "Ana, por favor, não complique mais a situação." Era como se ele estivesse tentando encerrar aquilo rapidamente, como se tudo fosse apenas um pequeno problema administrativo. Mas naquele momento, algo inesperado aconteceu. Lucas soltou a mão da mãe por um segundo. Ele caminhou lentamente até a mesa onde costumava sentar quando acompanhava a Ana no trabalho. Olhou para a cadeira pequena. Depois olhou para o computador. E então, pegou um desenho que estava sobre a mesa. Era um papel dobrado. Ele voltou até a mãe e entregou o desenho para ela. "Você esqueceu isso", disse ele. Ana abriu o papel lentamente. Era um desenho feito por Lucas alguns dias antes. No papel havia 3 figuras simples, desenhadas com lápis de cor. Uma figura maior segurando a mão de uma menor e acima delas, um sol grande. Ana reconheceu imediatamente. "Somos nós", disse ela baixinho. Lucas assentiu. "Eu fiz para você colocar na sua mesa." Algumas pessoas no escritório agora observavam em silêncio absoluto, porque naquele momento ficava impossível ignorar o que estava acontecendo. Ana dobrou o desenho com cuidado e colocou dentro da bolsa. "Eu vou guardar para sempre", disse ela. Lucas sorriu pequeno. Mas quando eles começaram a caminhar em direção à porta, o homem que estava sentado no fundo finalmente se levantou. O movimento foi discreto, mas suficiente para chamar a atenção de algumas pessoas. Ele guardou o celular no bolso. O escritório continuava em silêncio, mas agora era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio da humilhação. Era o silêncio de quem tinha acabado de perceber
que algo importante tinha acontecido ali. Ana ainda segurava a mão de Lucas. Ela parecia tentar entender tudo o que tinha acabado de acontecer. Alguns minutos antes, ela estava sendo mandada embora. Agora, o dono da empresa estava diante dela oferecendo uma nova oportunidade. Ana começou a falar, mas a voz falhou por um segundo. Ela respirou fundo. Eu só queria trabalhar e cuidar do meu filho. Roberto assentiu. Foi exatamente isso que eu vi. Ele olhou novamente para Lucas. O menino ainda segurava o carrinho, mas agora havia algo diferente em seu olhar. Tranquilidade. Roberto continuou. Empresas são feitas de pessoas. E se uma empresa perde a capacidade de respeitar pessoas, então ela perde tudo. Alguns funcionários abaixaram a cabeça. Outros olhavam para Ana com respeito, porque agora todos ali entendiam algo que talvez não tivessem percebido antes. Aquela mulher não era apenas uma funcionária. Ela era alguém que enfrentava batalhas todos os dias, sem reclamar. Lucas apertou a mão da mãe. Mamãe, a gente vai ficar bem? Ana olhou para ele. Dessa vez, com um sorriso verdadeiro. Vamos sim, campeão. Lucas então fez algo simples, mas que fez várias pessoas sorrirem também. Ele levantou o desenho novamente. Então, você pode colocar na sua mesa? Ana riu baixinho. Posso. E dessa vez ele vai ficar bem no meio da mesa. Roberto sorriu, porque, às vezes, as maiores lições não vêm de grandes discursos. Elas vêm de momentos simples. Momentos em que alguém escolhe fazer o que é certo. Antes de sair da sala, Ana olhou uma última vez para o lugar onde tudo tinha acontecido. E, naquele instante, ficou claro para todos ali. O mundo pode ser duro com quem já enfrenta tantas batalhas. Mas o amor de uma mãe raramente aceita desistir. E muitas das histórias mais fortes são aquelas que quase ninguém estava disposto a enxergar.